Você sabe que aos domingos nós, ao transmitirmos as conversas que fazemos lá na Casa da Rocha Guarulhos, temos conversado sobre o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas era médico, Lucas era um bom escritor. Né? O Evangelho de Lucas se diferencia em algumas situações dos demais evangelhos. É óbvio que por isso que nós temos vários evangelhos, porque cada um dá a sua perspectiva. E Lucas escreve o que escreveu para Teófilo. Teófilo, um grego convertido ao evangelho. Ele escreve Lucas e escreve Atos, não esqueça disso. E nós, aos domingos, temos feito o seguinte: o que é que Lucas quis dizer com o que ele escreveu? Já que ele está escrevendo para Teófilo, o que é que ele quis ensinar para Teófilo? Qual o destaque? O que é que a gente aprende aqui? Essa nós entendemos ser uma boa maneira de compreendermos melhor o texto bíblico. E às segundas-feiras aqui no Novamente eu faço esse repeteco, não é? Dá uma geral no que a gente conversou ontem, vou tentar fazer isso aqui, sempre muito apertado de tempo, já que a gente tenta pregar aqui, conversar aqui, melhor dizendo, o que a gente conversou ontem em 40 e tantos minutos, aqui a gente tem um pouquinho mais de 10 minutos, então vamos lá. O que é que está acontecendo aqui? É que Lucas vem narrando a história do que Jesus faz, do que Jesus fez. Capítulo 1, 2, 3 e 4, a gente já conversou sobre isso, e no capítulo 4 você tem um momento em que Jesus começa a andar ali pela Galileia, norte de Israel, fazendo sinais. Milagres. A gente gosta de chamar de sinais. Jesus expulsa demônios, pratica exorcismo, Jesus cura pessoas e nós aprendemos que Jesus está falando alguma coisa quando ele faz um milagre, quando ele faz um sinal. Ele não só está demonstrando compaixão pelas pessoas e mostrando a sua autoridade, mas ele está dizendo algumas coisas. Ele está dizendo: eu sou o Messias, eu sou o prometido do Antigo Testamento, para você que conhece um pouquinho de Bíblia entender isso. E ele está dizendo: o reino que eu trago, que eu anuncio, que é o meu reino, não é igual ao reino dos homens. E ele também está fazendo um convite às pessoas. E ele vai fazendo isso, mas as pessoas não entendem. Elas só querem milagres, elas só querem as curas, elas só querem os exorcismos. Ok, eu acho que a gente é um pouco assim mesmo. Nós queremos benefícios e nós, na maior parte das vezes, lidamos com Deus dessa maneira. O que é que Deus pode me dar? Eu quero ser abençoado. Aliás, é por isso que as pessoas vão até as igrejas, é por isso que as pessoas aderem a uma religião. Geralmente é por isso. Estou passando uma crise, estou doente, estou sem dinheiro, estou com um problema em casa. Então deixa eu ir numa igreja para que isso se resolva. Essa é a ideia. Mas se a pessoa procura uma igreja séria, ela vai começar a entender que no texto bíblico não é isso que Jesus quer que aconteça. Jesus quer que você não se interesse por ele a partir daquilo que ele pode te dar, ou não se interesse, melhor dizendo, não se interesse naquilo que ele pode te dar, mas se interesse por ele. Não é? E Jesus vem dizendo isso. Olhem para mim. Eu posso fazer esses sinais, eu posso fazer esses milagres, mas eu quero que vocês entendam o que eu estou fazendo. E ninguém entende. O pessoal quer milagre, até que chega esse momento aqui em Lucas capítulo 5, versículo 1. Eu não lerei aqui porque a gente não tem tempo, mas o que acontece aqui é que Jesus encontra aqueles que seriam mais à frente os seus apóstolos, discípulos. Lembra? Pedro, Tiago e João especificamente. Esse é um encontro que Jesus tem nesse momento. Eles estão na beira do lago de Genezaré, o Mar da Galileia também é chamado, lugar muito bonito, de onde provém a água. A maior parte da água de Israel provém desse lago, que é tão grande que chega a ser chamado de mar. Bom, mas enfim, Jesus está lá, ele está pregando para a multidão. Ele pede o barco daqueles pescadores que já haviam parado de pescar porque pescavam à noite. Jesus pede o barco, se afasta da margem e usa a física. Ele prega, o vento leva a sua voz, ele prega do mar, não é? Se afasta alguns metros,
o vento e a própria água como um condutor bom de som, não é? Que bate na água e leva esse som para a multidão vai ouvindo Jesus. Jesus prega e prega e prega, acaba de pregar, ele convida os seus discípulos a fazerem novamente uma tentativa de pescaria. Eles não gostam muito. Jesus, nós já pescamos tanto, mas eles lançam as redes vêm cheias, mas muito cheias mesmo. Esse é um milagre muito conhecido, né? Então, frequentemente, a ideia das pessoas ao lerem esse texto é dizerem assim: já sei, Jesus está ensinando a gente a fazer uma grande pesca. Né? É isso. É só você obedecer Jesus, lançar a rede, emprestar o barco e depois você vai ter uma grande pescaria. Entenda essa grande pescaria como você quiser: é saúde, é prosperidade, é reconhecimento, é abundância, e Deus vai fazer uma grande obra de abundância na tua vida. Atenção, ensinei ontem que não é isso. Lucas não está escrevendo para Teófilo para que Teófilo aprenda como fazer uma grande pescaria. Por isso é que nós às vezes erramos, nós não prestamos atenção na sequência do texto. A gente pega um texto desse, abre e sai lendo, e não se lembra, não percebe o que vem antes e o que vem depois. O que vem antes está dizendo: Jesus está fazendo milagres para sinalizar que ele é o Messias. Jesus está dizendo: o meu reino é outro. Meu reino não é esse. Mas as pessoas não querem escutar Jesus, ponto. Agora, Jesus faz mais um milagre, mas alguém presta atenção. Alguém entende. Então Lucas vem de um movimento em que Jesus faz sinais e ninguém entende, e agora ele entra num momento em que Jesus faz um grande sinal e alguém entende. Quem é esse alguém? Pedro. Pedro e os seus amigos. Eu vou ler aqui o versículo 8 desse texto. Lucas 5:8. Quando Simão viu isso, quem é Simão? Simão Pedro. Viu o quê? Essa abundância de peixes, tantos peixes que quase os barcos afundam. Ele prostrou-se, diz o texto, aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Pedro vem observando Jesus. Pedro tem a sua sogra curada por Jesus. E ele agora percebe: ele é o Cristo. As evidências eram muitas, os sinais eram muitos. E ele percebe: é o Cristo. E ontem eu fiz essa pergunta, vou fazer aqui também. A gente entende quem é Jesus? A gente precisa entender quem é Jesus. Eu sei que é uma pergunta básica, eu sei que é uma pergunta simples, mas às vezes para nós, talvez para você, Jesus seja uma religião, uma filosofia, uma boa pessoa para ser imitada, um homem que morreu injustamente, ou o caminho para que eu obtenha o que eu quero. A multidão, de um modo geral, pensava assim, mas Pedro entendeu, Pedro se esclareceu. Não. Ele é Deus. Jesus é Deus, ele é o Cristo, ele é o Messias. É ele. Esse esclarecimento tem que acontecer com a gente também. E outra, diante desse esclarecimento, o que é que Pedro faz? Pedro se entrega e declara que Jesus é seu Senhor. Diz assim: afasta-te de mim, disse Pedro, porque eu sou um homem pecador. Sabe o que acontece? É que Pedro reconhece que Jesus, ele é diferente. E ele se percebe pecador. Eu expliquei ontem que às vezes nós não entendemos essa distância que temos que existe entre nós e Jesus. Jesus é Deus, Jesus é o totalmente outro, ele realmente se rende a Jesus. Ele não só reconhece que ele é o Cristo, mas ele se entrega, é Senhor. Agora ele não está interessado no milagre que Jesus fez, ele está interessado na própria pessoa de Jesus. Jesus não é um guia de pescas maravilhosas para Pedro. Jesus é o Senhor da sua vida a partir daquele momento. É isso que ele declara.
É isso que ele faz ao pronunciar a palavra Kyrios no grego. Tu és Senhor, afasta-te de mim. Interessante. Esse afasta-te de mim denota outro movimento de Pedro, a sua percepção de que ele é pecador, de que ele é diferente, de que ele carece da misericórdia de Jesus. O temor de Pedro, sabe o que é, gente? É uma reverência santa, que às vezes a gente se esquece de ter. Isaías viveu isso, lá em Isaías 6,3, o profeta, diante da glória de Deus, numa visão que ele teve, diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ele tem medo inclusive de ser punido, de perder a vida, porque ele está diante de Deus. Pedro tem essa percepção, né? E ele sabe que ele é pecador. Os judeus entendiam muito bem isso, né? Coisa que às vezes a gente não entende. Mas enfim, diante do reconhecimento de Pedro, diante da entrega de Pedro, diante da sua percepção de que era um pecador absoluto, Jesus o convida. Jesus o convida e diz: vem pescar comigo. Agora que você entendeu quem eu sou, você é o primeiro, o Pedro. Eu até disse isso ontem. Me dá a impressão de que Jesus não disse, porque o texto não diz que ele disse, mas eu fico pensando que ele poderia ter dito: finalmente alguém entendeu. Estou fazendo sinais e sinais. Já curei, já expulsei demônios, já fiz tanta coisa e ninguém entendeu. Agora vem Pedro, ufa! Finalmente alguém entendeu. Então vem, deixa de ser pescador de peixes, vem ser pescador de homens, vem andar comigo. Vem andar comigo, Pedro. E é isso que acontece. Versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram absolutamente tudo, inclusive os peixes que haviam pescado. Até aqui, na narrativa de Lucas, as pessoas ficaram e queriam o que Jesus podia dar a elas. Agora, Jesus se encontra com homens que entendem quem ele é. Especificamente Pedro, que se prostra diante de Jesus e se entrega a ele como Senhor. E quando convidado, larga tudo, inclusive o que recebeu de Jesus, para seguir Jesus. Por quê? Porque entenderam que o mais importante não é o que Jesus podia dar a eles, mas o próprio Jesus. Coisa que a gente pouco ouve hoje, né? A gente está muito interessado, os evangélicos estão muito interessados naquilo que Jesus pode dar a eles. Pouco interessados no próprio Jesus, em servi-lo, em obedecê-lo e em se entregar a ele, para que ele dirija as suas vidas. Pedro podia montar a tenda da grande pesca. Pedro poderia ter vendido os peixes, resolvido os problemas da sua família, mas Pedro deixa tudo, inclusive os peixes, para seguir Jesus. Sabe por quê? Pedro, de alguma forma, sabia que não precisaria de mais nada. Não preciso de mais nada, eu estou com ele. Com ele. Ele é a vida. Ele é o Senhor de tudo. Pedro sabia, coisa que às vezes a gente esquece. Jesus quer mostrar que há algo maior. Jesus quer mostrar que andar com ele é o que nós realmente precisamos. Eu encerrei ontem a conversa e vou encerrar aqui também, lembrando as perguntas tão importantes para uma conversa como essa, que infelizmente a gente não consegue ter tranquilamente com um tempo tão curto como esse, mas 3 perguntas importantes. Você entende quem é Jesus? Segunda pergunta, ele é um guia para você fazer pescas maravilhosas? Está entendendo o que eu quero dizer? Ou ele é o Senhor da sua vida? Você está interessado naquilo que ele pode te dar, ou nele, ou na sua pessoa? Terceira pergunta, você se sente realmente pecador e indigno diante dele, como Pedro se sentiu? Ou, como dizem alguns assim, eu estou ali, estou tão ali perto de Jesus, porque igual. Bobagem, né? Então,
Jesus está dizendo: siga a mim. Eu sou tudo. Siga a mim. Portanto, a partir de toda essa rápida avaliação, a gente pode entender que Lucas estava dizendo assim: Teófilo, eu estou te escrevendo isso aqui para você entender que é assim que o reino cresce. Por isso é que ele fez sinais. E é assim que surgem discípulos. Gente que não valoriza os sinais, mas valoriza quem fez os sinais e entende que o mais importante não é o milagre, mas o Senhor, e larga tudo para segui-lo. Assim o reino vai acontecendo. E que seja essa minha disposição, que seja essa a tua disposição em seguirmos a Jesus, largando tudo, se for o caso. O convite dele é esse: não coloque nada na minha frente. Priorize essa relação que eu quero ter com você e a gente junto vai construir o reino de Deus aqui na Terra. Seja essa a nossa reação diante dessa conversa aqui no Novamente de hoje.